E o Zanin, ele tem uma relação muito próxima do Lula ali, né, de acompanhar com ele os processos, de ser alguém de absoluta confiança do Lula. E eu acho que ele é fundamental. Ter alguém como ele no STF é fundamental. Bom, vamos lá. Vou começar já trazendo uma notícia quente aqui para vocês comentarem. A gente, inclusive, nem saiu na fórum, ainda está em produção, mas é o seguinte. A CNN Brasil acaba de informar que o Lula comunicou hoje aos ministros do Supremo Tribunal Federal que, de fato, vai indicar o Cristiano Zanin para a vaga que abriu agora no STF. Ele bateu o martelo e o anúncio deve ser feito ainda essa semana. A gente está apurando aqui para ver se vai ter um anúncio público ainda essa semana ou não, de fato, mas pela apuração que a CNN fez, o presidente Lula fez esse comunicado ao STF hoje sobre a indicação do Zanin, portanto, martelo batido. O que vocês acham aí dessa indicação, Ingrid e Leonardo? Você quer começar, Ingrid? Pode falar. Era uma indicação esperada dentro do que estava previsto. O Lula, ele tem uma predileção pessoal pelo Zanin, pela defesa que o Zanin fez dele, por estar junto, né, com o Lula em todo esse período, né, embora sempre haja nos meios jurídicos uma discussão sobre foi a tese do Zanin que ajudou a livrar o Lula e mostrar que o Moro era parcial ou foi a Vaza Jato. Mas enfim, eu acho que o Zanin, ele tem a confiança do Lula, embora a gente saiba que existia todo um movimento da sociedade pela indicação, por exemplo, de uma mulher negra para o STF, existiam grupos pleiteando, né, essa indicação, mas me parece que o Zanin é a cota pessoal do Lula mesmo, né? Então é uma coisa que é uma indicação pessoal, e sendo uma indicação pessoal, você não tem nem muito o que avaliar, né? Me parece mesmo que o Lula colocou o Zanin ali como alguém em quem ele confia muito, alguém que ele acha muito importante de estar ali na maior corte do país, e eu acho que vai ter alguma dificuldade no Senado. Talvez a oposição tente obstar, a gente tenha uma quantidade de votos razoável contra, a sabatina deve ser difícil, né? Mas ele deve assumir no final, né? O Senado no final ele força um pouco, ele tem os votos contra, mas no final ele aprovou a recondução do Aras, aprovou André Mendonça para o Supremo, ele deve aprovar o Zanin também. Pois é, Leonardo, lembrando, né, que o presidente Lula ele ainda vai ter uma segunda indicação para fazer em outubro, quando a ministra Rosa Weber se aposenta, né? Sobre essa indicação do Zanin, a gente já teve algumas manifestações dentro do próprio STF, né, de alguns ministros. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, já falou que o Zanin preenche as credenciais para assumir como ministro, a ministra Carmen Lúcia falou algo no mesmo sentido, enfim, vamos ver como vai ser essa análise do Senado. Você, Ingrid, como você avalia essa batida de martelo do presidente Lula? Pois é, eu acho que tem áreas como essa, a gente não pode cair nos mesmos erros, né? Assim, não pode incorrer em situações que a gente já correr esse risco de repetir situações que aconteceram no passado. Assim, por exemplo, Joaquim Barbosa era uma figura que tinha toda essa importância, né, de você ter um homem negro, o primeiro homem a ocupar uma cadeira no STF, tudo isso, obviamente, tem o seu valor, tem a sua importância, isso tem que ser considerado. Agora, eu acho que no caso, depois de tudo que aconteceu, todo o histórico que a gente enfrentou nos últimos tempos em relação ao judiciário e essa perda aí do limite, né, entre o que é judiciário e o que é política, e o judiciário influenciando muito na política, eu acho que não dá para arriscar nesse tipo de situação, né? E o Zanin, ele tem uma relação muito próxima do Lula ali, de acompanhar com ele os processos, de ser alguém de absoluta confiança do Lula, e eu acho que ele é fundamental. Ter alguém como ele no STF é fundamental,
né? E o próprio STF já recebeu bem a notícia, como você mesmo falou, os ministros do STF, né, muitos já se colocaram. Enfim, claro que vai passar por sabatina, vai ter todas as confusões, os circos que a gente já espera da oposição, mas isso é natural, isso é do processo. Acho que no final das contas, isso não vai ser um problema, não vai ser um impeditivo, e, de fato, ele é uma figura importante. O Lula precisa, né, de algumas figuras de confiança, sobretudo ali no judiciário, que, enfim, volto a dizer, é um ponto sensível, né, na história recente do nosso país. A gente não pode, nesse sentido, não pode arriscar de novo.